Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos no nosso curso a respeito de São José e na aula passada nós falamos da história de São José antes mesmo de São José existir. Como ele foi pensado por Deus desde toda a eternidade, como ele foi profetizado por Deus nas antigas profecias, pelo menos desde o rei Davi e, claro, na época de Jesus, na chegada à plenitude dos tempos, onde o Filho de Deus iria se encarnar, de fato, havia ali tudo pronto. Deus havia preparado José para aquilo. Veja, diante da grande missão de São José, nós temos que entender o seguinte. Dissemos na aula passada e foi uma coisa solidificada. São José é um grande santo. Agora vamos parar para pensar. O que é que faz com que um santo seja santo? E o que é que faz com que um grande santo seja um grande santo? Ora, é a caridade, é o amor. É o amor para com Deus. Não é? Ou seja, Deus quer que nós o amemos porque sabe que o amor é unitivo e com este amor nós estaremos unidos a Ele e seremos divinizados, participantes da sua natureza divina. Isso é uma coisa misteriosa, maravilhosa que acontece conosco. Tudo isso, essa história de amor entre nós e Deus começa no nosso batismo, quando nós recebemos a graça santificante. E recebendo a graça santificante, recebemos a caridade. Uma pequena sementinha de caridade. Precisamos crescer nessa caridade, crescer nesse amor para nos unir cada vez mais a Deus, até chegarmos à estatura de Cristo, para usar a linguagem de São Paulo. Bom, o fato é o seguinte, nós temos que aqui, sobre São José, dizer o óbvio. E o óbvio é que se ele era santo, ele recebeu esta graça, a graça de Cristo, a graça santificante. Ou seja, as pessoas, os seres humanos não são santos sem receber esta graça. Então, aqui, por necessidade lógica das coisas, nós temos que dizer que São José, em algum momento, recebeu a graça santificante. Agora, nós vimos que não tem sentido nenhum dizer que São José só foi receber a graça santificante lá depois que Jesus nasceu, etc. Não, por quê? Porque Deus preparou São José. E uma das coisas que mostram como Deus preparou São José é o próprio diálogo da Virgem Maria com o anjo Gabriel. Nós temos lá, no início do Evangelho de São Lucas, um diálogo onde o anjo Gabriel diz à Virgem Maria, Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ele diz, não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um filho. E ao anunciar que ela vai conceber e dar à luz um filho, ele chega e diz que Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Isso é evidente. A Virgem Santíssima sabia perfeitamente que o que estava sendo anunciado aqui era o Messias previsto. Era o filho de Davi, que ele queria sentar no trono do seu pai Davi. E mais do que o inesperado, as profecias diziam lá, no segundo livro de Samuel, que eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Mas, de repente, a Virgem Maria se vê diante de uma revelação sublime em que este menino que vai nascer é verdadeiramente
Filho de Deus de um jeito que os intérpretes das profecias não poderiam imaginar. E ela, claro, quando você é chamado a participar de um projeto e não sabe quais são os meios pelos quais você vai participar desse projeto, ela colocou uma objeção ao anjo, uma dificuldade intelectual. Não é que ela não aceitou, né? É que ela disse: como vai acontecer isso se eu tenho um voto de castidade? Né? Ou seja, o que está literalmente no Evangelho é o seguinte: como acontecerá isso se não conheço homem? Veja, essa é a única interpretação sensata desse versículo. A Virgem Santíssima tinha um voto de castidade. Ou seja, os dados que nós temos, né, é que o anjo foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. José da casa de Davi, mais uma vez. E o nome da virgem era Maria. Ora, se ela estava já prometida em casamento, e o anjo diz: tu conceberás e darás à luz um filho, qual é o problema? Não tem problema nenhum, aí. Você está casada, vai com seu marido e nasce a criança, né? Seria o óbvio. Mas a Virgem Santíssima tinha um voto de castidade e São José também. E aqui está uma das coisas que nós vemos ali, né? Um sinal grandíssimo da santidade de São José. Existem alguns relatos de evangelhos apócrifos, né, que falam de São José como se ele fosse um velhinho, viúvo, que foi entregue, Nossa Senhora adolescente foi entregue a esse velho e que o velho se casou com ela. Ora, esses relatos dos evangelhos apócrifos não fazem o mínimo sentido com o São José histórico. Por quê? Porque se São José foi chamado por Deus exatamente para defender a honra da Virgem Maria, que ninguém pensasse que ela era mãe solteira, entre aspas, a partir de um pecado sexual, se São José estava lá para defender a honra da Virgem Maria, então é evidente que diante do povo ele precisava ser um homem capaz de ser pai da criança e não um velho decrépito. Portanto, São José era jovem. Jovem, que idade ele tinha, nós não sabemos, mas era jovem suficiente, né, para assumir como esposo e assumir a paternidade legal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, não tem sentido São José ser velhinho, porque velhinhos não vão a pé para o Egito e depois voltam do Egito. E velhinhos não conseguem trabalhar em carpintaria para ensinar o ofício ao filho do carpinteiro. Então São José, é evidente, tinha que ter alguma juventude. Ora, se então São José era jovem e a Virgem Maria está dizendo ao anjo que ela tem um voto de castidade, ele tinha também um voto de castidade. E na tradição da Igreja, as coisas são muito claras e vai se firmando cada vez mais na posição dos teólogos o fato de que São José era verdadeiramente virgem. Ele não era um viúvo. A Virgem Santíssima foi a sua esposa. O que acontece é que os dois santos, santíssimos, queriam se entregar completamente a Deus. Mas como fazer isso numa sociedade onde o celibato, né, não era reconhecido? O celibato, para os judeus, era tido como uma coisa ruim, não tinha sentido.
Todo mundo tinha obrigação de casar. Ainda mais ele, que era filho de Davi, né, da tribo de Davi, ele podia ser o pai do Messias, todos tinham obrigação de se casar e de ter filhos. Então São José e a Virgem Santíssima, no segredo do seu coração, de alguma forma, eles se entenderam mutuamente. Ou seja, ele reconheceu no coração dele aquilo que no coração da Virgem Santíssima estava. Os dois queriam se entregar a Deus. Por quê? Porque, claro, gente, os santos de sétima morada, e a gente fala de sétima morada porque, assim, São José e a Virgem Maria está fora de qualquer classificação, mas fala de sétima morada para dizer que estamos no topo, né? Os santos de sétima morada estão em matrimônio espiritual com Deus. Não é? Então é evidente que já havia ali uma entrega total, uma união de alma. A Virgem Santíssima já nasceu nessa união de alma. E São José certamente também já nasceu. Quando aconteceu isso, não sei, nós não temos detalhes, mas pela lógica da eleição de São José, tem que ter sido dentro do ventre da mãe dele, porque pensa bem, se São João Batista foi santificado ainda dentro do ventre de Santa Isabel, São João Batista, imagina São José. Você vai dizer, mas São João Batista era maior do que São José, porque Jesus disse, o maior dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Já resolvemos esse problema, se lembra lá. Acontece que você não está lembrado da frase inteira. Entre os nascidos de mulher, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então, é evidente, não é um maior absoluto, é um maior relativo, quando se fala de São João Batista. Então, se São João Batista foi santificado dentro do ventre da mãe, imagina São José, que foi profetizado e que foi pensado por Deus desde toda a eternidade. Se Deus não ia fazer, Deus colocou a graça santificante em São José desde o ventre de sua mãe, e eu não tenho dúvidas nenhuma, é uma dedução teológica, mas eu não tenho dúvida de que este homem já nasceu na sétima morada. Padre, como que você sabe disso? Gente, porque pega, se Santa Gema Galgani, que não teve nenhuma função na encarnação do Verbo, na primeira comunhão já estava na sétima morada, quem que vai ser São José? Ou seja, é evidente que Deus preparou aquele que seria o pai adotivo do seu filho. Mais ainda, nós usamos a palavra pai adotivo, mas a palavra pai adotivo é meio inadequada. Na verdade, São José não é um pai adotivo, é um pai adotado. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de escolher o nosso pai, mas o Filho de Deus teve. Ou seja, o Filho de Deus, preparando a sua encarnação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, preparando a encarnação do Filho, prepararam José e adotaram José e fizeram José. Então a grande santidade deste homem, desde o ventre da sua mãe, que já nasceu na sétima morada, já nasceu em matrimônio espiritual, é evidente que uma pessoa com estas qualidades de santidade vai querer ser todo de Deus, como fazem os celibatários. E a Virgem Maria, que era muito mais santa do que ele ainda, mais ainda. Então a objeção da Virgem Maria diante do anjo, é essa. Chega a dizer, sim, eu vou conceber e dar luz, mas como que vai acontecer? Se eu já me entreguei totalmente a Deus? E se José já se entregou completamente a Deus? E o anjo então explica o mistério, mais do que milagre, o mistério, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus.
até aqui, né? Ele era filho de Davi, filho do Altíssimo. Mas agora ficou mais claro que é filho de Deus de uma forma que ninguém imaginava. Então, para Deus nada é impossível. Vejam, meus queridos, é evidente então que nós estamos aqui falando de uma santidade preeminente. E se você tem alguma dúvida a respeito dessa realidade de São José ter um coração completamente abrasado e voltado para Deus nesse matrimônio espiritual, você pense no seguinte: por acaso Deus iria entregar a puríssima Virgem Maria, a intacta Virgem Maria, a intemerata Virgem Maria, nas mãos de um homem que tivesse a mínima tentação sexual com ela? Deus iria entregar como custódio, como guarda, como guardião da pureza de Maria, entregar a um guarda que não guardasse? Não, meus queridos, isso é impensável. Deus, quando faz as coisas, as faz perfeitíssimas. Deus, quando dá uma missão especialíssima, dá graças especialíssimas. Agora, se você não entende, assim, a gente estuda o que é santidade e a gente deduz essas coisas como óbvias para São José, né? Se você está estranhando essa minha fala, é porque você não estudou a santidade. Entende? A gente que estuda os santos e vê como os santos alcançam uma pureza extraordinária, não é? A gente pega, para pegar um exemplo, de uma Santa Teresinha, não é? Uma menina de uma pureza extraordinária. Mas se a Santa Teresinha era pura assim, gente, São José então? E a igreja sempre reconheceu isso, o castíssimo São José. O castíssimo São José. E aquele lírio que aparece nas estátuas, nas imagens de São José, não é simplesmente um símbolo. Ele verdadeiramente era o pai adotado, o pai virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santidade de São José, a caridade ardente, a vontade de união com Deus que tinha São José, fazia com que fosse uma coisa absolutamente fora de cogitação. Qualquer sombra de pensamento menos puro com relação à Virgem Santíssima. Os dois já estavam em perfeito acordo, e Nossa Senhora diz isso para o anjo. Os dois estavam em perfeito acordo de que eles iriam guardar a castidade. Como se dará isto? E essa sempre foi a tradição da igreja ao interpretar essa passagem, não é? Então, vamos tirar da cabeça essa ideia de São José viúvo. Não faz sentido. Ou seja, a gente vê verdadeiramente por que os evangelhos apócrifos são apócrifos mesmo. Ou seja, por que a igreja os rejeitou e não os colocou no cânon? É porque tem coisas erradas ali, gente. Tem coisas ali que são absurdas. É um pensamento mesquinho, é um pensamento carnal, é um pensamento mundano. Você pensar que a pureza de Nossa Senhora vai ser guardada porque o cara é um velho decrépito. Ou seja, isso é ridículo. Um sujeito que pensa isto é um sujeito que não está na santidade. Então não pode ter sido um agiógrafo que escreveu isso. Foi alguém que escreveu inspirado pelos seus pensamentos carnais. Que ali tem alguma tradição que é verdadeira, que ali tem alguma coisa de concreto, sim, tudo bem, né? Transient, mas não foi inspirado e certamente não corresponde à verdade, né? A igreja não vê
nestes evangelhos, um relato verdadeiro daquilo que é São José. Tá? Então, coloquemo-nos diante da grandeza de São José. Desde o ventre materno, santificado, sétima morada, chama ardente. Depois, já santo, o Evangelho vai e nos diz que José, sendo justo, sendo um grande santo, não é? Ele, então, sem saber o desígnio de Deus que estava lá para ele, porque Deus faz essa caridade conosco, né? Deus nos esconde de nós. São José não sabia a grandeza dele. O anjo diz: não tenhas medo. Tu te achas inferior a esta missão nessa altura. Mas não és inferior. Não tenhas medo de receber Maria. Não tenhas medo de entrar no grande mistério, porque foste previsto e preparado desde toda a eternidade. Foste profetizado, e a prova de que és profetizado é o que eu te chamo, José, filho de Davi. E então, esclarecido pelas luzes divinas, São José, na sua humildade, aceita a verdade. Sim, porque a humildade é a verdade. Aceita quem ele é. Vê que ele foi chamado para uma missão enorme. Servir a Virgem Maria e servir Jesus para depois desaparecer e ser esquecido. Que missão extraordinária. Que humildade se encontra nesta verdade. E que verdade envolta em grandes mistérios. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.